Vamos dar início à nossa segunda aula de farmaco e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre formas de apresentação dos medicamentos. A primeira aula foi uma aula introdutória curtinha com alguns conceitos e aí agora nós vamos aprofundar mais no universo da farmacologia. O penúltimo slide, se eu não me engano da última aula, nós citamos um pouquinho sobre formas de apresentação. E aí lá nós falamos algumas desvantagens e algumas vantagens. E pegando esse gancho, nós já vamos aqui para o primeiro slide. Por que existem as diferentes formas farmacêuticas? Bom, nós temos que facilitar essa administração. Por que facilitar? Porque existe um universo de pacientes. Então nós temos pacientes idosos, pacientes que têm dificuldade de deglutição, pacientes que são crianças, pacientes que são bebês, paciente que tem alguma condição neurológica. Então nós temos N pacientes. E nós temos que facilitar essa administração para que a gente consiga alcançar o êxito na ingestão da droga, dos remédios. Garantir a precisão da dose. Então, quando a gente fala em 100 mg, em 100 ml, se a gente só tem um método só de aplicar essa medicação, possa ser que a gente ocorra percas, devido a esse universo de pacientes que a gente acabou de citar. Então, um número maior de formas faz com que a gente consiga alcançar, não 100%, mas em uma quantidade boa, uma porcentagem boa, um número maior de pacientes e garantir a precisão correta. Proteger a substância durante o percurso do organismo. Então, nós temos ali sublingual, nós temos a primeira porção do intestino, a segunda porção do intestino, a terceira porção do intestino, nós temos a via retal. Então, nós temos aí N alturas para a gente conseguir fazer uma absorção. E cada um desses níveis, dessas alturas, precisa de um tipo de revestimento. O que é isso? Se a gente falar em sublingual geralmente vai vir envolto em uma camada de carboidrato, conhecido como açúcar, e aí nós precisamos ter uma absorção facilitada, que vai ser a ação da amilase em cima dessa proteção de açúcar. Quebrando essa proteção de açúcar, a medicação ela vai ser absorvida sublingualmente e aí conseguindo chegar ao seu alvo. Garantir a presença no local de ação específico. Toda droga ela tem um alvo e ela vai percorrer. Se a gente por alguma coisa ou outra vai quebrando essas barreiras, consequentemente ela não consegue vencer os obstáculos, não consegue chegar ao alvo corretamente, com sua força toda. Se a gente pegar uma medicação, macerar ela, quebrar, diluir em água, acrescentar uma outra substância, como por exemplo noz moscada, essa absorção ela vai estar totalmente equivocada. Ela não vai conseguir navegar e chegar ao seu ponto específico e garantir uma ação forte. Facilitar a ingestão da substância ativa. Lá na primeira lá a gente falou que existe um universo muito grande de pacientes. E então nós temos que facilitar essa ingestão também. Facilitar a administração. O técnico em enfermagem ele vai ter uma gama de formas para estar distribuindo para os pacientes, assim como o paciente também ele precisa ter uma facilitada ingestão. Então, quanto maior o número de formas, maior vai ser a facilidade para a gente estar identificando o que cada um precisa. Então, uma fórmula para um bebê, uma fórmula para uma pessoa que tem problema bucofaríngeo, uma fórmula para uma pessoa que tem problemas neurológicos, uma fórmula para uma pessoa que tem uma condição específica na família, então tem que ficar ali guardadinho. Então nós temos que ter um meio para a gente facilitar essa ingestão e ter a substância ativa ainda para que ela consiga encontrar esse alvo.
Proteger o medicamento devido às restrições físico-químicas das substâncias ou princípios ativos. O que é isso? Muitos brasileiros guardam a medicação em cima da geladeira, por exemplo. Ali, os raios solares alcançam a medicação. Então, essa medicação ela vai perdendo potência. Por isso que algumas medicações ela vem no vidro escuro, ela vem embaladinha, ela vem dentro de caixas. Por quê? Para a gente conseguir manter 100% da sua potência. Se a gente conseguir verificar um ambiente de farmácia, ele é um ambiente que tem a temperatura controlada, que tem a incidência solar controlada, que ele é armazenado em local seco, com catalogado. Isso dentro de casa, nós devemos também capacitar os nossos pacientes para que se atentem a isso. Evitar deixar aberto, semi-aberto. Tem algumas medicações que ele tem o açúcar, e aí quando você fecha de forma incorreta, ela fica meio que aberta. Se fica exposição ao sol, essa medicação ela pode perder a validade. Se você meio que abre uma medicação e deixa ela exposta à temperatura, à umidade, também perde essa validade. Tem umas medicações que até mudam de cor. Em alguns casos, a forma farmacêutica serve para facilitar a administração de medicação por pacientes de faixa etárias diferentes ou em condições especiais. Aí nós citamos isso aqui ao longo desse nosso slide. Os medicamentos podem ser apresentados nas formas sólida, líquida, pastosa ou gasosa. E aí nós vamos agora falar sobre eles. Forma sólida, pó granulado. Medicamento que se apresenta na forma de pó deve ser diluído em líquido apropriado. Que líquido é esse? Água, conforme a orientação do fabricante e do médico, do farmacêutico e, em alguns casos, enfermeiras. Então deve ser diluído, vamos, por exemplo, aqui, 100 ml, 200 ml, 50 ml de água. Deve se mexer até diluir completamente o pó. Deve se sacudir, deve se chacoalhar. Deve esperar um minutinho porque é um efervescente, ele vai entrar em ebulição. E aí tem que ser tudo pela orientação. O que eu digo para os meus alunos? Que comecem a ler posologia, a bula do remédio. Então tem remédio em casa aí, pega a bula, vai ler. Agora é a hora especial. Nós temos um tempo, tá? Nós estamos agora num período de isolamento social, então pegue bula e vai ler bula. Lá nós encontramos tudo sobre medicação. Então quanto mais você se tornar íntimo, melhor vai ser para você quando estiver atuando. Comprimido. Comprimido é o pozinho. E ele vai ser compactado. Geralmente em forma fica redonda ou oval. Devemos notar aqui que algumas medicações ele vem dividido no meio certinho. Então, se essa medicação, por exemplo, aqui de coxina, ela é 200 gramas, então nós temos aqui na metade 100 e 100. Por que isso? Existem inúmeras medicação, mas também existem inúmeras condições. Então, peso, altura, sexo, cor, condição de saúde. Então, o médico ele consegue identificar isso e fazer cálculos. E depender do paciente, ele vai pedir para tomar metade. Mas nós devemos ter a atenção de que nem todos devem ser partidos, e só sob orientação do farmacêutico, do médico ou do enfermeiro. Dragas contém um núcleo com medicamento. Então, a gente conseguiu olhar aqui para a Neusadina, por exemplo, dentro dela, no núcleo, é o que está a droga. E por fora aqui, completando a medicação, nós temos um revestimento de queratina, proteína, açúcar, carboidrato e corante. Por quê? Mascarar sabor e o odor desagradável, proteção da mucosa estomacal, e aí que vem aquelas alturas que a gente vem citando. Se você pega uma medicação dessa e coloca para ela ser digerida e absorvida numa porção anterior, por exemplo, você pode estar desenvolvendo uma gastrite, um desconforto abdominal. E aí por que tem açúcar? Por que tem um corante? Às vezes alguma vem até com um cheirinho característico, com sabor. Para você
conseguir tentar mascarar esse odor, esse sabor desagradável. E você, consequentemente, facilita a deglutição da medicação. Cápsula. Nós temos aqui um bloco de gelatina. E a gelatina ela pode ser mais pastosa, mais maleável ou mais rígida. E internamente, de forma sólida, semissólida ou líquida. O ômega 3 ele é um líquido. A amoxicilina é um pó. O omeprazol é um pó. E não adianta a gente querer abrir ele para diluir em água, porque não vai ter a ação 100%. Sempre vai ter a ação diminuída ou anulada. Então é interessante que todo técnico em enfermagem, quando liberar uma medicação para um paciente, quando for manipular, seja no hospital, seja na UPA, seja no PSF, na unidade de saúde, deve ter isso em mente de ao manipular da forma correta e ao orientar o paciente também, deixar bem claro que a medicação deve ser tomada desta forma e não da forma que achar mais viável. Supositório. Lembra das alturas que nós falamos no início da aula? O supositório seria a última altura. Ela destina-se à aplicação retal. Nós temos aqui, por exemplo, supositório de glicerina. Pessoas que têm problema de obstipação, dificuldade em ir ao banheiro fazer o número 2. Uma das saídas é usar o supositório. Essa ação de glicerina ela vai umedecer o bolo fecal e fazer com que a evacuação seja quase que imediata, por assim dizer. Óvulo tem uma fórmula ovoide e é de aplicação vaginal. Aqui nós temos o metronidazol. É de fácil manipulação, é feito para provocar um mínimo de desconforto. A ação dele também vai ser uma ação rápida, porque para não provocar desconforto, não provocar um não uso dessa medicação e fazer com que as mulheres tenham um acesso rápido, com o incômodo menor possível e com a ação melhor possível. Porque se você tomar uma medicação oral, para essa medicação conseguir chegar no alvo, e você já tem uma medicação que é feita para pular toda essa parte de absorção, consequentemente essa parte aqui ela vai ser, vamos colocar assim, em números de porcentagem muito melhor. Pastilha. Essa aqui é interessantíssima, porque é forma sólida destinada a se dissolver lentamente na boca, constituída por uma grande quantidade de açúcar e mucilagem associada a princípio medicamentoso. Então nós temos aqui, geralmente essas pastilhas, ela é para um tratamento de garganta, quem está com inflamação, quem está com algum desconforto. E o que as pessoas fazem? A pessoa mastiga a bala, a pastilha. Ao mastigar, a absorção é rapidíssima. Então, você vai acabar colocando para o sistema digestório e não fazendo o efeito local. E devemos ficar atento também à quantidade de açúcar. Sempre após o uso, recomendar a escovação. Por que recomendar a escovação? O açúcar vai dar cárie? Não. Mas se você não tem uma higienização correta bucal, o açúcar ele vai fornecer energia e nutriente para esses micro-organismos presentes na cavidade bucal e fazer com que desenvolva cáries e infecções, fazendo com que a medicação trate e automaticamente você desenvolva novas infecções. Então, é interessante nós orientarmos aos pacientes que, ao usar a pastilha, vamos usar um termo aqui chulo, chupem a bala de forma lentamente e após isto tentar escovar os dentes. Formas líquidas, constituída de uma ou mais substâncias que são dissolvidas em um veículo solvente, substância na solução presente em maior quantidade.
E aí nós vamos chegar na parte de cálculos e isso vai ficar bem formado na nossa cabeça, solvente e solução. É uma mistura homogênea de líquidos ou de líquidos e sólidos. Então, geralmente a gente consegue adquirir uma medicação sólida que tem que ser dissolvida em uma quantidade de água, tem que ser chacoalhada, misturada para a gente conseguir fazer o uso, de forma a formar uma única fase. Então, nós temos pó e acrescentamos água. Nós vamos misturar e formar uma única fase, uma fase líquida. São preparações em que uma ou mais substâncias químicas dissolvidas em pequenas quantidades de solventes, substâncias que se dissolvem. Exemplo de solução fisiológica, nós temos 9%, então nós temos 0,9%, então nós temos 91% de água e a solução, no caso o fármaco aí, é apenas 0,9%. Mas essa parte aqui nós vamos ficar mais clara na nossa terceira ou quarta aula, que vai ser de cálculos. E aí nós vamos ter um universo novo para a gente ficar atento. Soluções. Nós temos aqui as soluções orais. Necessitam de componentes que deem cor e sabor ao líquido para tornar o medicamento mais agradável ao gosto. Pode ser administrado em gotas ou em um volume definido como, por exemplo, 5 ml, uma colher de chá. Elas podem ter cor, mas devem ser transparentes. O que isso quer dizer? Se a gente tem aqui a medicação, ela aqui é rosinha. A gente tem que ver o outro lado, vamos assim dizer. Se ela for um rosa turvo, ela, consequente, já perdeu a validade. Lembra que eu falei? Se você colocar ela lá em cima da geladeira, o sol bater, vai mudar de fase. Possa ser que a medicação escureça ou fique com aspecto, vamos colocar assim, de morto. Você olha assim, você fala, esse rosa tá meio murcho, tá parecendo que já venceu. E é isso mesmo, acabou vencendo. Então, coloque a medicação escondido do raio solar. E por que tem que ter o gosto agradável? Geralmente aqui essa medicação, por exemplo, da Novagina, ela é feita de fórmula infantil. Então a criança, ela não tem um paladar formado, então ela tem predisposição para doces. Então se a gente vai dar uma medicação, geralmente ela já corre, ela vê alguém de jaleco, ela vê medicação, então geralmente associa a medicação com doença, não com a cura da doença. E tem crianças que correm, tem crianças que se escondem, tem crianças que cospem. E quando a gente associa ao sabor agradável, elas vão ter o quê? Vão aceitar. Aceitando, a droga vai começar a fazer efeito. E aí a gente tem que ser persistente, tem que brincar também, tem que ser maleável. E devemos também orientar ao cuidador, pai, mãe, ou alguém que esteja de porte do cuidado desse público infantil, enfatizar que devemos fazer de tudo para que essa medicação seja absorvida, seja ingerida, porque se estiver no ambiente hospitalar, a gente não pode estar desperdiçando medicação. E se estiver em casa, cada vez que você despreza a medicação, é um custo. Geralmente a medicação, quando é comprada, é um custo elevado. Quando ela não é comprada, que teoricamente ela é dada no andar de saúde, você paga isso em impostos. Então, ela também tem um custo. E a cada vez que você desperdiça, você está, primeiro, estressando a criança. No caso aqui, nosso exemplo é uma criança. Você está promovendo um desperdício de uma medicação. E se for um profissional que vai estar administrando, você tem uma paciência com o seu cliente. Mas se for pai, mãe ou outro cuidador, geralmente não tem essa paciência. E aí fazem o quê? Não dão a medicação na sua forma correta, ou abrem mão de dar, começam a apelar para outras coisas e a medicação acaba não surtindo efeito. E aí esse paciente ele retorna para a unidade de saúde para ser novamente avaliado. Então, a gente consegue ver que
o número maior de formas de apresentação de medicação tem todo por trás um objetivo. E esse objetivo é gerar baixo custo, maior aceitação, maior eficácia. Tudo isso aí tem que ser levado em conta. Soluções estéreis são preparações líquidas estéreis, ou seja, sem a presença de micro-organismos. São totalmente aqui, nós devemos ter cuidado com essas soluções. Geralmente elas são soluções injetáveis, então ocorrem em ambiente hospitalar, na unidade de saúde ou na UPA. Então tem que ter toda uma preparação para que a gente que eu digo que agora já é o profissional, não contamine essa medicação. Por ser estéril, não ter micro-organismo algum, desde que seja seguido todo o protocolo, a porcentagem de ação dessa medicação vai ser maior. Outros tipos de solução, nós temos nasal, oftálmica e otológica. E assim, muitas pessoas são viciadas nesse tipo de solução. Então tem pessoas que vivem com sorine, que vivem com um gotejamento no olho, no nariz, no ouvido. Nós devemos identificar essas pessoas. Nós, como profissionais, devemos indicar esses pacientes, verificar se está com uso exacerbado, fazer uma orientação. Os profissionais técnicos em enfermagem são capacitados para isso, para ter o seu olhar voltado para esse público. Saber que existe a medicação, saber que tem o uso, esse uso não é contínuo, a não ser que o médico prescreva de forma contínua, mas geralmente pessoas que começam a fazer uso desse tipo de medicação, eles se tornam um pouquinho dependentes, e aí o uso crônico dessa medicação faz com que você fique dependente. E não é o ideal. O ideal é você faça o uso e que você um dia pare de usar. Xarope é uma solução que contém um soluto e um solvente e 2/3 de açúcar. Então, você vê a quantidade de açúcar. 2 partes das 3 é açúcar. Você vê que ele já é mais grossinho, já ele tem mais consistência maior. O ideal também é que você, paciente, ao ingerir, escove os dentes logo após. Você, profissional de saúde, oriente a esse paciente a escovar os dentes logo após. Que também não fique tomando xarope em demasia, devido à quantidade de açúcar ser exacerbada. Deve-se se manter também em um local ao abrigo do sol, porque vai mudar a fórmula também, vai ter a degradação do açúcar, e aí alguns até cristalizam, ficam pequenos cristalzinhos, mas também é uma medicação e de fácil uso, porque tem um sabor agradável. O elixir, solução que além de soluto contém 20% de álcool e 20% de açúcar. Quem aí já tomou biotônico Fontoura? Depois eu quero saber lá no grupo. Quem tomou biotônico Fontoura? Biotônico Fontoura, houve uma época, aí só gente mais velha. Então, quem falar que já tomou biotônico Fontoura vai acabar se integrando, dizendo mais ou menos sua idade no grupo. Houve uma época que o biotônico Fontoura continha álcool. E era uma falsa sensação de que esse álcool ia fazer com que a criança sentisse fome e acabasse comendo mais. Existem outros tipos de medicação que necessitam do álcool. E aí deve-se ser sempre orientado o uso através do médico, eu volto a frisar, enfermeiro e farmacêutico, para que este álcool não interfira em um paciente com perfil psiquiátrico, em um paciente que seja criança, em um paciente que seja bebê. Tudo isso aí tem que ser levado em conta. Em uma mãe que está amamentando. Suspensão. São misturas heterogênicas constituídas de partículas sólidas insolúveis na parte líquida. E aí nós temos aqui o hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio, se você ver, ficar muito tempo ele sem uso, ele vai assentar. A gente consegue verificar isso muito em refrigerante.
geralmente a Fanta, usar o nome comercial. Geralmente a Fanta, ela vai cedendo e fica aquele pozinho lá no fundo. Acontece isso em suspensões, que tem sua forma sólida e uma parte líquida. O hidróxido de alumínio ele é usado muito para quem sente azia. Para quem tem azia, quem tem gastrite, quem tem úlcera, quem tem algum desconforto estomacal. E ele vai alcalinizar o ambiente que é ácido no momento. Nosso estômago ele tem um pH ácido. Com o uso do hidróxido de alumínio vai tentar neutralizar, deixar ele mais básico, fazer com que essa queimação diminua muito. Então tem pessoas que fazem o uso contínuo até para conseguir dormir por conta da queimação da barriga. Emulsão. Outra aqui, emulsão Scott, que quem falar no grupo também vai se integrar. Hoje eu não estou conseguindo falar em integra. Fórmula formada por dois líquidos que não se misturam. É composta de óleo e água. É emulsão de vaselina líquida. Esse aqui era usado muito tempo em fórmulas que a avó fazia para os netos para expulsar vermes. Mas aí quando a gente voltar para as aulas presenciais eu explico melhor para vocês. Tem avós que usavam uma tal batata de purga, que aí eu tenho que explicar melhor. Tem pessoas que usavam até lagartixa frita, diluída em emulsão Scott, mas isso aí é para uma aula presencial, tá bom? Tintura. Tinturas são formas farmacêuticas oficiais que resultam da ação do álcool por maceração. Então você pega produtos secos ou de origem animal, vegetal ou mineral e vão misturando, vão macerando em soluções alcoólicas, geralmente de 10 a 20%. Esse uso é por via tópica. Então a gente tem, vamos dizer, uma manchinha. Aí você faz essa tintura, usa-se um algodão e passa a tintura no local. Nós temos colutórios. São soluções de aplicação local na cavidade bucal e na porção superior da laringe. Contém frequentemente substâncias antissépticas. Estas soluções não devem ser engolidas, salvo recomendação médica. Então você vai colocar e ela vai aderir à parede bucal. E aí vai ter sua absorção ali, ou sublingual, ou na forma chula, o céu da boca. Você coloca e deixa ela fazer sua ação. Algumas depois você retira e joga fora, outras são totalmente absorvidas. Formas pastosas são as formas farmacêuticas de uso externo também. A pomada, forma semissólida de consistência macia e oleosa de pouca penetração na pele. Aqui nós temos a pomadazinha que usa geralmente em bebês. E aí você vê que quando você passa ela é bem oleosa e ela fica não é totalmente absorvida pela pele. Ela, quando você depois vai retirar a fralda do bebê, você percebe que o bumbum do bebê ainda está com a marca dessa pomada. Então ela é feita ali para não ter um contato, uma fricção, para que não ocorra uma inflamação tópica da pele. Creme, forma semissólida de consistência macia e mais aquosa, possui maior penetração que a pomada. Aí nós temos o que? A gente passa, ela não fica tão aparente assim na pele. Você vai espalhando, quando vê, já foi totalmente absorvida. E o que acontece? Por o uso da pomada, ela permanecer mais na pele, tem pessoas que preferem a pomada ao creme, porque o creme some. Então o olho bate e fala, não, vou passar mais. Então pega o creme e passa uma quantidade superior.
E isso a gente vem falando aqui em uso correto, nós viemos falando em economia e em desperdício. Então, mais uma vez, profissionais de saúde devem informar os pacientes, devem trabalhar da forma correta. Se for pomada, vai saber que vai ficar ao olho, vai ficar aparente. Se for creme, vai saber que vai ser uma absorção melhor. Então, não vai ficar tanto a olho nu. Isso é importante deixar claro para o paciente. Pasta. Forma semissólida de consistência macia, contendo 20% de pó, atua na superfície da pele sem penetrá-la. A pasta d'água. Pacientes que ficam acamados costumam desenvolver uma feridinha por pressão. E aí, quando usa essa pasta d'água, ela hidrata, ela mantém a pele um pouquinho melhor, e aí dificultando que se formam essas feridinhas na pele por contato. A pele fica muito em contato com a cama. Já viu falar em água mole, pedra dura, tanto bate até que fura? Então, se a gente manter um cotovelo na pele nossa durante 5 minutos, quando a gente tira, essa parte nossa vai estar vermelha. Agora imagine um paciente que fica por horas e horas em apenas uma posição. Consequentemente, vai ter formação ali de ferida. E não é o ideal. A gente está tratando de um caso e não quer desenvolver outro. Gel. Forma semissólida de pouca penetração na pele devido ao tamanho de suas partículas. Então, quando você usa gel, geralmente aqui nós temos o Heparil, por exemplo, o Gelox, Gelol. Aí o que acontece? Ele fica, vamos colocar aqui o termo melecado. Você passa ele ali, às vezes, se for para dor muscular, tem até uma sensação de gelo, de resfriamento, mas ele fica uma melequinha ali. Então, assim como a pomada, o gel também ele vai ficar ali para ter a visualização do paciente. Só que a diferença, o gel a maioria deles ele é incolor. Então você vê melecado, mas não tem a coloração, vamos colocar assim, uma cor sólida, tem uma cor tipo de álcool em gel, translúcidas. E aí se você for colocar em uma ordem de penetração, nós temos creme, pomada, gel e pasta. Formas gasosas, lembra que a gente falou lá da bombinha no começo? São usadas principalmente para administração de substâncias voláteis. Voláteis é que se perdem no ar. Ela é muito fácil de sumir, vamos colocar assim. Entre elas inclui os aerosóis, que são medicamentos sólidos ou líquidos acrescidos de gases para nebulização. E aí nós temos aqui olato, frasco, nós temos aerosol, nós temos os sprays. Todas essas são medicações de formas gasosas. Nós temos também alguns líquidos que colocam em água ou em soro, e aí você acaba transformando em gás também para ser feita a nebulização. Aí gostaria de chamar agora a atenção para a gente estar finalizando nossa aula. As formas farmacêuticas sólidas, ingestão de comprimidos apenas com água, exceto quando houver recomendação médica, farmacêutica ou da enfermagem, do corpo de enfermagem. Comprimidos divisíveis podem necessitar de ajuste na posologia. E aí eu digo para vocês, leiam posologia sempre. Quando a gente consegue quebrar essa medicação no meio, não sei se todos vocês já quebraram algum medicamento, mas assim, a metade, vamos colocar assim, a metade número 1, ela fica inteira. A outra metade se desfaz quase por inteiro. Então, consequentemente, você acaba perdendo essa medicação toda. Você faz o uso da metade, lembra? Que a gente colocou 200 mg. A gente faz o uso do 100, mas consequentemente a outra parte é perdida. Então, nós devemos ter cuidado quando for dividir uma medicação. No caso do fármaco em pó, a mistura
extemporânea deve ser perfeitamente ser feita no momento da ingestão. Então, dilui com atenção. Quem aí que já comprou diferentes marcas de leite em pó? Então, tem leite em pó, que ele tem uma substância que faz a diluição dele perfeitamente, e tem leite em pó que fica aquelas bolinhas. Isso é o que? É a má mistura. Então, nós temos que ter uma mistura heterogênea, homogênea. Temos que diluir, quebrar tudo ali. Vai demorar um pouquinho de tempo, mas tem que ser feito da forma correta. Agitar as suspensões antes da ingestão. Toda vez que houver uma suspensão, foi diluído em água um pó, é uma medicação para azia, por exemplo, que a gente citou lá em cima, nós temos que misturar, nós temos que fazer essa suspensão subir, se tornar ela bem homogênea. Usar dosadores específicos para os fármacos, então, se o médico falar colher ou tampinha, não adianta tomar na tampinha da medicação para economizar tempo. Não adianta tomar no gargalo para economizar tempo, ou seja, você pega a medicação, abre e toma diretamente. Não, coloca no dosador específico, não vai demorar mais do que 1 minuto. Verificar se o conteúdo está homogêneo e sem grumos. Lembra que a gente falou aqui na parte de cima? Então, se tiver gruminhos, é porque não está diluído corretamente. Nós devemos fazer isso da forma correta e com calma, porque toda medicação ele tem que ser absorvida em sua totalidade. Não adianta você ter grumos que ele não vai conseguir fazer a digestão correta. Possa ser que esse gruminho passe pelo nosso sistema todinho e seja expelido. Perdão. E aí eu gosto sempre de citar o exemplo do milho. Se você não mastigar o milho da forma correta, ele percorre todo o caminho seu da boca até ser expelido e sair lá um milho inteiro. Então, os detalhes fazem a diferença. Ok? Então, nós encerramos aqui nossa aula. De formas de apresentação de medicamentos. Qualquer dúvida, estou disponível. Vou passar uma atividade sobre esse assunto. Espero que esteja de fácil entendimento. Se não tiver, manda um feedback para a gente poder estar melhorando nossas aulas. E espero caminhar junto com vocês ao longo dessa matéria.